mestre, amigo, ator, dramaturgo, historiador, diretor, pesquisador, Ricardo Guilherme. É a segunda parte, certo, de um papo que a gente está tendo sobre a dramaturgia cearense, a história da dramaturgia cearense, resgatando essa história. Então, se você não viu o vídeo anterior, se quiser, né, pegar o papo do começo, você vê o primeiro outro vídeo e vem para cá. Porque a gente parou no momento, você falou do Eduardo Campos, né? E, digamos assim, simbolicamente, com a morte do Eduardo Campos, foi uma transição, né? Uma nova fase na dramaturgia cearense. E aí, o que seria isso? Eu usei esse termo, claro que a gente compreende que estávamos em 2017, já no século XXI. Mas eu quis dizer que com a morte dele seria para marcar ou demarcar o fim de uma determinada dramaturgia. Essa dramaturgia que leva em consideração o universo vocabulário de cada personagem, as circunstâncias dadas do ponto de vista da cultura, da sociabilidade e da psicologia. Uma espécie de reportagem, como se nós pedíssemos ao dramaturgo, e ali terminava essa fase, que ele fosse um repórter de um tempo, o tempo no qual a peça está inserida, no contexto, né? Levando em consideração todas as verossimilhanças e a admissibilidade em função da reprodução de uma realidade que aquele personagem, ou que aqueles personagens, ou que aquele dramaturgo está recortando. Então, é nesse sentido que eu fiz um artigo dizendo que ali acabava a morte dele demarcava uma fase, né? Essa fase da reportagem. E criava-se, portanto, uma dramaturgia performática, uma dramaturgia não mais ligada ao repórter. Eu propunha dizendo que seria agora uma dramaturgia poeta, Tá. e não uma dramaturgia repórter. Poeta em que sentido? Poeta no sentido de libertação, de arbitrariedade, de invenção. Tá. Né? E nesse sentido é que tem a pesquisa do teatro radical, que já é uma dramaturgia performática e sem os parâmetros, sem os guias, sem as determinações de uma dramaturgia que deve ser de repórter, né? Poeta no sentido da liberdade, de criar a sua própria estrutura, sem necessariamente se guiar nem pela psicologia, nem pela culturalidade, nem pela inserção cultural. E nem, talvez também pela necessidade de uma história... E de uma história estruturada com começo, meio e fim, com o desenvolvimento de um drama que se resolve, né, que apresenta um problema de instabilidade, depois, na tentativa de uma estabilidade ou de um tornar-se alguma coisa, né? Tem um conflito com os antagonismos, depois uma resolução. Esse modelo estrutural de dramaturgia, que começa com a exposição do problema e termina com a resolução, não com a solução, mas com a resolução de um problema, aberta para uma nova possibilidade, que seria a continuação da peça, né? De uma peça, no final de uma peça, remete a uma possibilidade, a um devir. Esse tipo de dramaturgia, essa estrutura que foi tão consagrada no cinema e no cinema brasileiro, enfim, o cinema brasileiro antes de Glauber, mas enfim, antes do cinema de autor, esse tipo de estrutura se romperia aqui no Ceará com a morte do Eduardo Campos e começaria, portanto, um olhar para os novos dramaturgos que já não precisariam, a meu ver, se estar tão ligados e atrelados a essa estrutura. E dentre eles, você... Dentre eles, você. Não é? Porque é a geração nova. Não é? E aí veio a coisa também... o teatro radical é uma criação do Ricardo e, enfim, com muitas particularidades. Eu acho que seria um momento maravilhoso para a gente começar a falar do teatro radical. Eu trouxe uma observação em relação à dramaturgia do teatro radical. Mas, para que as pessoas possam entender, eu posso fazer uma pequena explanação. É um teatro minimalista, portanto ele tem uma ação só, né, que se desenvolve com as diversas nuances, e que trabalha com polaridades. Ele é sintético.
em termos de tese, antítese e síntese. Né? E ele é minimalista porque ele trabalha com uma ação fundamental que se repete em diversas formas, na procura de uma radicalidade do conflito. Ao invés de fazer a encenação, a diversidade da encenação, trabalhar com a diversidade do desenvolvimento de um conflito, se escolhe o conflito fundamental, o conflito radical, que dá margem a todas aquelas ações. Né? E ao invés de fazer as várias ações, transforma blocos de ação fundamentais, né? Que se repetem e que nas suas repetições, o chamado repetição criativa. Isso é uma questão de encenação ou de dramaturgia ou de encenação inicialmente, não é? Que pode ser feito com a dramaturgia que pode ser feita perfeitamente com a dramaturgia. Pode ser feito com a dramaturgia que não é pensada para o radical. Essa é uma grande pergunta, geralmente se faz a mim, se o radical precisa de uma dramaturgia específica, mas não, qualquer peça pode, você escolhe qual é o drama fundamental que interessa à direção ou ao grupo, ao coletivo, e aí dizer, vamos encenar o conflito fundamental e não os desdobramentos, e não os efeitos desse conflito. É um teatro causal, descobre a causa do problema e encena a causa e não o efeito. E nesse sentido ele se contrapõe à encenação que propugna pela representação das diversas nuances, dos diversos desdobramentos de um conflito. Ele dramatiza o conflito em si. Né? Então, o radical, no sentido assim, no sentido mais rápido, assim, numa tentativa de explicação mais rápida, seria isso. Quer dizer, isto. É algo radical que procura a radicalidade do conflito. E a encenação, a representação é em função desse norte. Certo. Então o ator não está ali para mostrar a diversidade do seu percurso como personagem, mas sim em função dessa dualidade conflitual, matricial da cena. Portanto, tem a ver com o teatro dialético e tem a ver com o teatro minimalista. E com a repetição criativa. Sim. Né? Você tem uma peça, por exemplo, como a Divina Comédia de Dante Moacir, onde eu passo o tempo todo em cena fazendo digamos, são dois gestos, mas me refiro aqui a um, por exemplo, o dar a Deus, né? Que é já uma representação do mito do judeu errante que sai da sua terra, etc. Então a peça se contrapõe aí ao tocar a terra e ao dar a Deus a terra. E esse dar a Deus tem centenas de formas de dar a Deus. E tem ligações com outros sentidos. De repente ele vira uma insinuação gestual referente ao nazismo, entendeu? Tem referências à sexualidade. Enfim, aquele mesmo movimento, ele vai se repetindo, mas ele é criativo. Porque dependendo de onde você olha, como você faz, o ritmo que faz, ele vai ganhando outros sentidos. Essa é uma questão, digamos, que serve para qualquer dramaturgia. Mas o radical em si tem uma pesquisa específica de dramaturgia. Tem uma coisa também, só para... De dramaturgia que eu digo, texto, né? Sim. Texto. E da relação com o texto também, que me corrija se eu estiver errado, assim, que é, dentro dessa proposta, ultrapassa a fala a significação da fala, de uma comunicação só o que dizer, né? Eu acho que tem muito a ver também com a fala como blocos de intensidade, né? Eu acho que passa também um pouco isso, né? Sim. Você está falando de encenação? A encenação na relação com o texto, com né? O texto, O texto é todo dividido em função de blocos, né? E esse bloco é em função da dialética que nós estabelecemos, que a encenação entende aquele texto, né? A sonoridade, a maneira... Não é só o que está sendo dito, né? É como está sendo dito. É como está sendo dito. Por isso que eu falei de uma dramaturgia performática e de uma encenação performática. Cria-se, inclusive, um dialeto, que eu chamo de dialeto radical, né? A maneira de dizer um teatro, uma interpretação concretista, em que a palavra ganha sentido para além da sintaxe, né? Sim. Que pode haver uma intervenção até no enunciado de uma sintaxe,
porque o que importa é a caracterização da polaridade de energias. Então, o teatro que poderia ter sido chamado de teatro atômico, sim, porque é o átomo. Eu até pensei no começo, o teatro radical existe desde 1988, e depois mais especificamente em 1991. E eu pensei no começo em chamar de teatro atômico, mas aí achei que era melhor não, chamar de teatro radical, procurando as raízes, né? As raízes, as radicalidades das coisas. Porque ele é átomo, porque ele seria atômico, porque ele é o átomo da cena. Na verdade, quando você vai encenar uma peça no teatro radical, a pergunta é: qual é o átomo desta peça? Seja qual for a peça, mesmo que não tenha sido escrita numa linha do teatro radical, pode ser Hamlet, pode ser a peça sua, o livro, uma peça sua, enfim, qualquer peça. E o átomo é essa base, essa base dual, exatamente. Em busca de uma síntese. Em busca de uma síntese. E como é que chama? Em movimento, em dinâmica. Uma hora é o próton, outra hora é o elétron, dentro de um núcleo. É um teatro que poderia ser chamado de atômico, ou nuclear, ou radical. Mas eu escolhi, entre esses três nomes, escolhi radical. Porque o nuclear poderia dar a ideia sei lá, de bomba atômica ou de alguma coisa assim. Mas é o sentido do átomo, que está em nós, né? Nós somos isso. E aí, muita leitura sobre a física quântica, né? E um livro fundamental para nós, que é o livro O Tal da Física, né? Que compara todas as criações culturais com todas as investigações científicas e encontra similaridades, encontra convergências, né? Do livro do Fritjof Capra, que se chama O Tal da Física. Então, tem a ver com aquela ideia do tal, né? O yin yang, o escuro e o claro, e tem a ver com a ideia de átomo. Que inclusive é muito presente em tudo que você cria, né? Esse dois, né? Essa dualidade. Essa dualidade, esse interdependente. Par, né? Eu acho muito presente nas coisas. Essa dualidade inter ou intra, mas aí é outra questão. Quer dizer, na mesma interpretação tem uma dualidade, que aí vai dar a ideia do teatro do ator lunar, que é tão caro a você, que você gosta tanto disso. Ou então é uma radicalidade inter, né? Uma polaridade inter, que é um personagem com o outro, um ator com o outro contracenando. Um na energia, o outro no outro. Mas pode ser também na sua própria interpretação, ter essa dualidade. Fala só um pouquinho do ato lunar. Só pra, eu sei que a ideia foge um pouquinho do tema, mas porque eu sei que você já me pediu várias vezes para falar sobre esse tema, textos, etc. Há um livro chamado Interlocuções IFCE e UFC, onde há um artigo onde tudo isso que nós estamos falando sobre teatro radical se expressa. Lá na biblioteca do IFCE ou da UFC deverá ter esse livro com vários artigos, e tem um artigo chamado Teatro Radical. O ator lunar é exatamente esse que trabalha com a dualidade. Ele não é solar no sentido de que ele trabalha com uma emoção só, porque a lua que você vê clara, ela tem é por isso que chamam de ator lunar, porque a lua que você olha e está clara, na verdade, tem atrás dela tem uma parte escura. Então, o ator lunar é o que mostra as duas faces da Lua. Ele está aqui claro, mas tem uma sombra que diz: não se engane, isso aqui não é sol, isso aqui tem uma sombra, uma obscuridade, um sombrio, entende? Então, é quase uma... E o tempo todo trabalha com a ideia de que a qualquer momento vai surgir o sombrio, a qualquer momento vai surgir o claro. Então ela é lunar nesse sentido, porque a lua não é só luminosa, ela tem um lado sombrio. E o ator, peço ao ator que trabalhe com essa possibilidade. E deixa o espectador em suspenso. A qualquer momento ele pode ser surpreendido, né, por essa ideia de revelação do lado sombrio. Eu acho que eu fiquei assim... É uma coisa que me pegou, né, coisa do ator lunar, talvez porque... Quando eu assisti, eu percebi isso, né? E levei para algumas coisas minhas, né? Mary Love, Inferninho, o Coelho. O seu Coelho. O artifício, né? Ele está dizendo uma coisa e ao mesmo tempo a gente está vendo que ele está dizendo outra coisa. Assim, e era uma luta, né? Não é solar. Quanto maior... Ele é ambiguidade, é uma certa ambiguidade. Uma ambiguidade, a procura pela ambiguidade. Esse livro é a Preparação do Diretor, da Anne Bugard, né? Ela diz uma coisa que
posso estar enganado. Se eu estiver enganado também, aí corta. Mas eu vou arriscar dizer que eu acho que isso tem muito a ver com o ato lunar, né? Só esse parágrafo. Essa capacidade de estimular o público a desejar, a experimentar o desejo mais do que saciá-lo, faz parte da arte do ator. Sempre achei que os melhores atores possuem um segredo que eles sentem prazer em não revelar. O espectador deve ser atraído para o palco como um detetive na pista de um crime. O ator escolhe quando esconder e quando revelar. Exato. Quer dizer, eu defendo a ideia de que você só se interessa por aquilo que ameaça ser entendido, mas não está entendido todo. Se um ator for Solari, o espectador não perde a atenção, porque eu já sei o que é ele, entende? Eu já sei o que é. Mas se ele está o tempo todo penetrável, né? Tem permeabilidade, isso solicita a atenção do espectador, de saber o que está obscuro, apenas insinuado, e aquilo que está iluminado. A interpretação em cena é isso, eu acho. E que não é exatamente essa transformação de um teatro, por exemplo, mais realista, que aí é o arco que você vai se modificando até virar outra coisa. Não, a cada instante uma lunaridade, uma tecla que não é sustenido. E no caso do teatro radical, quem define essa lunaridade, essa polaridade, é o recorte conflitual radical, né? Noutros teatros pode ter essa lunaridade, mas ligada a outros aspectos, né? Mas no caso radical o conflito fundamental é este, e o ator a serviço dessa representação do conflito fundamental, do conflito matricial. É interessante nuclear. A gente falar disso, porque a gente está falando de dramaturgia, sim. Porque... Dramaturgia de ator, né, no nosso caso, nesse caso. Né? E que cada vez mais, assim, eu acho que é uma coisa que foi acontecendo muito, que é os atores se tornando dramaturgos, né? A experiência do palco. E eu acho... Eu ia até te perguntar isso, né? Se você tira esse benefício assim, de ser dramaturgo e ser ator, quando você começou como ator, né? Ator de rádio. De rádio, né? Ator de rádio, é lindo, né? A experiência. Se atrapalha ou se... Não, eu acho que nós estamos aqui na ideia de dramaturgia estendida, né? Ou expansiva, né? Expandida, melhor dizendo. E aí você tem essas interpretações performáticas, né? Em outros teatros, que não é o teatro radical. Mas o teatro radical tem a sua especificidade, tem o seu norte, né? Aquilo que norteia a performatividade. Legal. A performance em si. Mas essa ideia é uma ideia de pós-modernidade, de um ator que cria a sua dramaturgia, etc, etc. Há 3 momentos no teatro radical que atualmente assim, está sendo objeto de pesquisa. A dramaturgia unidimensional, a dramaturgia de superpersonas e a dramaturgia modal. E então, nesses últimos minutos aqui do nosso encontro, eu poderia me reportar a isso. A dramaturgia de superpersonagens é exatamente essa que não se deixa reger pela psicologia, nem pela antropologia, mas pela completa arbitrariedade do autor, do dramaturgo. Eu poderia ter um personagem que é uma pessoa da rua, analfabeta, mas que pode ter todo o conhecimento do mundo que eu quiser colocar na boca dele. Sim. Entendeu? E viver as situações que é arbitrário. É a arbitrariedade total do dramaturgo. Por isso que eu digo que é uma dramaturgia poeta. E não mais ligada se aquilo é verossímil, se é cabível, se não é. Ele pode falar, ele pode ter múltiplas linguagens, o vocabulário dele, ele pode ser riquíssimo, ele pode citar os grandes filósofos, porque aquilo é uma arbitrariedade, aquilo é teatralidade e não reprodução do real. É desse ponto que ele se contrapõe à dramaturgia repórter e vira um poeta. Ele pode tudo. Né? Porque eu não estou querendo enganar que aquilo é uma reprodução do real e que se rege pela psicologia, pela culturalidade, etc, etc. A outra é a dramaturgia unidimensional, que é a dramaturgia também que dá a total liberdade ao encenador, não só para criar personagens assim, livres da psicologia
e da cultura em todos os seus aspectos, mas também em termos de gênero, que ele pode fazer a sua peça e fazer um poema da peça, o conto da peça, a narrativa científica da peça. Ele junta todas as linguagens, todos os gêneros. Não que ele vai juntar e fazer compilação com um contista, com um poeta ou com um cientista, mas ele ser ao mesmo tempo dramaturgo, cientista, poeta, contista, romancista, entendeu? Massa. E repórter em algum momento, quer dizer, é uma unidimensional, porque ele tem então, todas as dimensões na sua obra. Né? Ele poderá inclusive fazer a crítica da própria obra que ele está fazendo, não é? Explicando, juntando ação e reflexão. Então abre um campo de experimentação de escrita, de literatura amplo para um dramaturgo. E a outra é a dramaturgia modal. Já foram feitas algumas peças em Brasília e aqui. Aqui é mais expressiva, é a peça que o Joca Andrade fez, chamado Babel, que é Babel, que é exatamente uma peça que, ao invés de falar sobre Babel, a peça em si é a Babel. Então o modal é no sentido de que a peça não é mais sobre alguma coisa, é o modo que é a coisa, entende? É uma peça sobre a coisa e não sobre as coisas. É uma peça que é a coisa e não sobre as coisas. Não é um discurso sobre, nem uma demonstração das coisas, mas ele em si é a coisa. Então, quando eu fui fazer o Babel, ele é por exemplo, é uma peça escrita em 16 línguas. Não está comunicando, né? Não está comunicando a Babel. Ele é a Babel. Então a peça, por exemplo, ao invés de é uma peça de 16 línguas, e o mais curioso é nenhuma, porque está na rubrica, o personagem deve falar todas essas línguas como se fosse português. Então, e-mail, por exemplo, a palavra e-mail não é e-mail, é email, não é? Então, ele está falando inglês, mas não está falando inglês. Então, na verdade, é uma peça curiosíssima, porque ela tem 16 línguas e nenhuma. Porque ela tem árabe, iorubá, tem todas as línguas, mas não tem nenhuma, porque é tudo como se fosse português. Entende? E não é compreensível, ela não está ali para explicar nada. Ela está ali para você se deparar com a Babel, com a multiplicidade de línguas, dizer o que é que ele está dizendo, mas você compreende, você se transporta, você está diante de uma Babel. A outra peça, eu acho peça chamada Teatra, onde eu faço a ideia do feminino no teatro. Então, todas as palavras são femininas e palavras que eu criei, neologismos. Então, como uma coisa que sempre atoi, sempre masculino e feminino. Enfim, tem 3 momentos da peça: só masculino, só feminino e a mistura disso, né? Então, é uma outra língua, né? Então, o modal é isso, é uma peça não sobre as coisas, mas uma peça que é a coisa. E isso tem tudo a ver também com performatividade, né? Sim. São essas 3 dimensões aí de dramaturgia pós-moderna, digamos, mais contemporânea. E aí a gente podia continuar a seguir falando de muitos dramaturgos, né? De muitas outras coisas que emergiram. Não cabe nesse espaço, mas eu acho que foi uma conversa extremamente fértil e, enfim, eu que só tenho a agradecer. Obrigado a sua presença e você ter participado do projeto, estar participando, e é isso. Vamos ver os próximos vídeos, né? Esse é só o começo desse canal, um canal feito para a gente conversar sobre dramaturgia. Obrigado.